Olá a todos, vamos dar continuidade aos trabalhos e a aula de hoje é sobre média aritmética e média aritmética ponderada, que é chamado de médias de centralização, né? Então tá aí. Então tem a média aritmética simples e a média aritmética ponderada. Então vamos ver a simples. Considere a seguinte situação. A tabela a seguir mostra as notas de matemática de um aluno em um determinado ano. Vamos lá. Então tá aí as notas de um aluno em um determinado ano. No primeiro bimestre, ele tirou 3,5. No segundo bimestre, ele tirou 7,5. No terceiro bimestre, ele tirou nota 9. E no quarto bimestre, ele tirou nota 6. Então vamos lá. A média aritmética dessas notas é dada por a somatória das notas dividida por a quantidade de nota. Vamos ver bem que é a tabela. Eu tenho a soma das notas. Eu tenho que somar 3,5 mais 7,5 mais 9 mais 6. Como for o quarto bimestre, eu vou dividir essa soma por 4. Tranquilo? Então, média aritmética é isso. É a soma dos valores dividido pela quantidade. Os valores, nesse exemplo, que são as notas, a soma dos valores resultou em 26. Como são 4 valores, eu divido a soma pela quantidade de valores. 26 dividido para 4 é igual a 6,5. Então, média aritmética é isso. É a somatória dividido pela quantidade de valores. Então, se você quer calcular a média aritmética de 3 números, você soma os 3 e divide por 3. Você quer calcular a média aritmética de 10 números, você faz a soma desses 10 números e divide por 10. Tranquilo? Observação. Ter média 6,5 significa dizer que, apesar de ele ter obtido notas mais altas ou notas mais baixas em outros bimestres, a soma das notas 26 é a mesma que ele alcançaria se tivesse obtido 6,5 em todos os bimestres, certo? Entendeu? É isso que significa a média aritmética. Então, voltando para cá, se você observar aqui a tabela, ele tem nota 3,5, menor do que a média. Ele tem nota 7,5, maior do que a média. Ele tem uma nota 9, maior do que a média. E ele tem uma nota 6, que é menor do que a média. Entendeu? Então, se eu substituir aqui todas essas notas pela média, vai resultar no mesmo valor aí de 6,5. Tranquilo? E o que vem a ser a média aritmética ponderada? Suponha que em cada bimestre os pesos sejam: no primeiro bimestre, peso 1; no segundo bimestre, peso 2; no terceiro bimestre, peso 3; e no quarto bimestre, peso 4. Vamos lá. Logo, a média aritmética ponderada é aqui é a média aritmética ponderada. Eu vou pegar a nota e multiplicar pelo peso, pelo valor, certo? A primeira nota tem peso 1,
Então fica 3,5 vezes 1. Mais o segundo bimestre tem peso 2. Então, 7,5 vezes 2. O terceiro bimestre tem peso 3. Então, 9 vezes 3. E o quarto bimestre tem peso 4. Então, fica a nota do quarto bimestre vezes o seu peso, que é 4. E, professor, eu vou dividir por quanto? Pela soma dos pesos. A soma dos pesos é 1 mais 2 mais 3 mais 4. Então, eu vou dividir lá em cima pela soma dos pesos. Eu vou ter como resultado 6,95. Tranquilo? Então vamos lá. Note-se que as notas ocorressem de forma invertida. Ou seja, primeiro bimestre, nota 9. Nota 6. No segundo bimestre, nota 9. No terceiro bimestre, nota 7,5. No quarto bimestre, nota 3,5. Vamos ver. A média ponderada seria, certo? Agora, observe que foi mudada aqui as notas. O primeiro bimestre é 6, o segundo é 9, o terceiro é 7,5 e o quarto bimestre é 3,5. Calculando a média aritmética ponderada com os respectivos pesos da anterior, aí você ia fazer o seguinte: 6 vezes 1, porque o primeiro bimestre tem peso 1, certo? No segundo bimestre tem peso 2, então você vai multiplicar a nota do segundo bimestre pelo seu peso, respectivo peso, que é o 2. Assim como a terceira nota, que tem peso 3, então isso aí é 7,5 vezes 3. E por último, 3,5 vezes 4. O peso, né, continua os mesmos, né, que é a soma de 1 mais 2 mais 3 mais 4. Aí eu vou pegar em cima, né, essa soma de cima e dividir pela soma dos pesos. E teria, né, como resposta aqui, como resultado, 6,05. Ou seja, menor que a média anterior. Isso ocorre porque as últimas provas têm pesos maiores. Porque que foi duas situações, foi montada duas situações. A primeira situação e a segunda situação. Na primeira situação, a primeira nota tem peso 1, a segunda tem peso 2, e a terceira tem peso 3 e a 4 tem peso 4. Na segunda situação, ele fez o inverso. Ele pegou as maiores notas, você observa aqui, ó, e colocou as maiores notas, certo? Colocou no primeiro bimestre, no segundo e no terceiro. E você observa que esses três, eles têm os menores pesos. O primeiro bimestre vale 1, quer dizer que você tira uma nota, você tem que multiplicar por 1, né? Que ela vale 1 ponto. Já a segunda é por 2 e a terceira é por 3. E a quarta nota é por 4. Quando você foi invertida aqui a tabela, por que diminuiu? Porque o maior peso é a quarta nota. Ela tem que ser multiplicada por 4. Como foi invertido, a quarta nota é 3,5 na segunda situação. Por isso que diminuiu o valor da média, passou a ser 6,05. Compreendido? Analisando as situações anteriores de maneira bem simples, é como se toda avaliação durante o ano tivesse nota máxima de 10 desse total.
O primeiro bimestre vale 1. O segundo bimestre vale 2. O terceiro bimestre vale 3. E o quarto bimestre vale 4. Se você pegar a soma dos pesos, resulta em 10. Tranquilo? Considere agora a seguinte situação. 5 baldes contêm 4 litros de água cada um. 3 outros 2 litros de água cada um. E ainda dois outros contêm 5 litros de água cada um. Se toda essa água fosse distribuída igualmente em cada um dos baldes, com quantos litros ficaria cada um? O que você tem que fazer agora nesse exato momento? Você dá uma pausa no vídeo e tenta fazer a questão. Tranquilo? Pause o vídeo, tente fazer a questão. Então vamos lá. Espero que você tenha pausado o vídeo e vamos ver a resolução. Solução. A quantidade de litros que ficaria em cada balde é a média aritmética ponderada. Certo? Então fica assim. 4 litros vezes 5, mais 2 litros vezes 3, mais 5 litros vezes 2. Aí eu vou pegar essa somatória e dividir pelo peso. Quem é o peso? É o 5, é o 3 e é o 2. Essa soma, né? Que essa soma dá 10. Então, somando em cima, eu vou ter o quê? 36 dividido para 10, 3,6. Vamos lá, vamos repetir aqui a questão. Ó, 5 baldes contém 4 litros de água cada um. São 5 baldes e cada um contém 5 litros de água, certo? Professor, existe outra maneira de eu fazer esse cálculo? Sim. Sim. Você observa que são 5 baldes. E cada balde contém 4 litros. Você vai fazer 5 baldes, cada balde contém 4 litros. Você pode muito bem aplicar a média aritmética simples. Só que vai ser mais trabalhoso você chegar na resolução. Vai dar muito mais trabalho. Porque nesse caso, você vai colocar 4, mais 4, mais 4, mais 4, mais 4. Depois seria colocar 2 litros, 2 litros e 2 litros. Depois você queria colocar 5 litros e mais 5 litros. Entenderam o raciocínio? Para diminuir os cálculos, você faz a média aritmética ponderada. Então fica 4 litros vezes 5, mais 2 litros vezes 3, porque são, né, são 3, deixa eu ver aqui rapidinho, na outra situação lá, né, 3 outros 2 litros de água cada, e ainda 2 outros contendo 5 litros de água. Então, quando você fazer esse cálculo de cima, vai resultar em 36. E 36 dividido pela soma dos pesos, que é 5, né? 4 de 5, 3 de 2 e 2 de 5, resulta em 10. E 36 dividido para 10, 3,6. Tranquilo? Resumindo, o peso é o número de vezes que o valor se repete. Não se esqueça disso. O que é o peso? É o número de vezes que o valor se repete. Voltando para a questão. Aqui na primeira situação, o peso é 5, porque é o número de vezes que 4 litros se repete. É 4 litros, mais 4 litros, mais 4 litros, mais 4 litros e mais 4 litros.
Mas o outro peso é 3, porque é 2 litros, mais 2 litros, mais 2 litros. E o último peso é 2, que é 5 litros, mais 5 litros. Tranquilo? Resposta. Cada balde teria 3,6 litros de água. Ou seja, a quantidade em litros de água em cada balde é chamada de média aritmética, chamada de média ponderada dos valores 4 litros, 2 litros e 5 litros, com pesos 5, 3 e 2. Resumindo, o peso é o número de vezes que o valor se repete. Considere as seguintes situações. Os salários de 5 pessoas que trabalham em uma empresa são R$700, R$800, R$900, R$1.000 e R$5.600. O salário médio dessas 5 pessoas é. Então é uma questão que a resolução vai sair através de um cálculo de média. Nesse caso aí, média aritmética. Vamos lá. São quantas pessoas? 5. E cada uma tem seu respectivo salário. Repetindo. Salário de R$700, salário de R$800, salário de R$900, salário de R$1.000 e salário de R$5.600. O que ele te pergunta? O salário médio dessas 5 pessoas. Novamente, eu peço que você dê uma pausa no vídeo e tente responder a situação. Então vamos lá. Então, nesse caso, como ele quer o salário médio, é muito simples. É só você somar todos os salários e dividir pela quantidade de salário. Como nesse exemplo, nessa situação, são 5 salários, você vai fazer a somatória dos salários e dividir por 5. Fazendo aí a somatória desses 5 salários, tem como resultado R$9.000, né? Dividido por 5 dá 1.800, que é o salário médio. Tranquilo? Quem acertou essa questão, parabéns. Muito simples a questão. E vamos continuar em frente. Certo? Parece lógico que nesse caso a média aritmética não é a melhor média de centralização para representar esse conjunto de dados, pois a maioria dos salários é bem menor que R$1.800. Em algumas situações, né, a mediana é um número mais representativo. A mediana é o termo central do ROU. ROU é quando você pega determinado conjunto de números e coloca em uma ordem. Essa ordem pode ser ordem crescente ou ordem decrescente. Logo, escrevemos o ROU dos dados numéricos dessa situação. Temos, você observa aí, 700, 800, 900, 1.000 e 5.600. Logo, o termo central desse ROU é 900. É o termo que fica no meio, né? Se você vai dividir após feito aí a ordenação, o termo que fica no meio, o valor central, é o valor 900. Então, a mediana é igual a 900. ROU é toda sequência de dados numéricos colocados em ordem crescente ou decrescente, certo? Tranquilo? Vamos ver aqui, situação 2. Deixa eu ver. Vamos lá. Se acrescentarmos à lista o salário de R$1.000 de outro funcionário, ficaríamos com um número par de dados numéricos, né?
Nesse caso, a mediana seria a média aritmética dos termos centrais. Vamos calcular a média, tranquilo? Então, aqui a mediana, eu ia pegar só os dois valores centrais, somaria 900 mais 1000, certo? E dividir por 2, que encontro 950. Tranquilo? Então, espero que todos tenham entendido, certo? A explicação sobre média e média aritmética ponderada. Tranquilo? É um assunto muito fácil. Todos vocês já têm contato com esse conteúdo, é coisa do nosso dia a dia. Mas assim, professor, que quando a gente é calculado, né, a sua média, se for do bimestre, soma as duas notas, divide por 2. Se for do semestre, soma as 4 notas, divide por 4. E se for a média anual, você soma as suas 8 notas e divide por 8. Todos sabem, todos vocês sabem que já fazer o cálculo, calcular a média aritmética. E média aritmética ponderada é que você tem um conjunto de valores, né, que se repete e você vai agrupar esses valores e dividir pelo peso para facilitar o seu cálculo. Tranquilo? Um grande abraço a todos e até o próximo encontro.